Oi, gente, eu aqui de novo. Para quem ainda não viu os outros vídeos, eu sou o Adriano Reale, eu sou professor de teatro e estou vindo aqui para apresentar para vocês o Teatropia, que é que na verdade ele não tem um nome, um significado certo, mas o Teatropia ele vai sendo construído junto nas nossas aulas de teatro, com os trabalhos que eu faço, né? Como eu já falei nos outros vídeos, eu trabalho com o Colégio Sapiens, trabalhando com teatro e teatropia já há 10 anos, com a Fundação Toque, que é uma fundação para pessoas especiais. Trabalhei lá durante 20 anos, a gente parou o ano passado por conta do Covid. E através de todas essas aulas, todos esses trabalhos foram me trazendo essa ideia de trabalhar o Teatropia, né? Porque o Teatropia ele traz uma questão que não é terapia, que não é psicologia, não é filosofia. Ela é o que você vai decidir que ela seja no final de tudo isso, né? Porque, como eu falei, as aulas, a Teatropia ela é essencialmente presencial. E sendo extremamente presencial, ela exige essa movimentação do corpo, a gente trabalha muito com o corpo, né? Que vem trazendo esses entendimentos cognitivos e inconscientes e tal. Né? Então aqui nesses vídeos eu vou estar falando com vocês muito rápido, né? Eu estou dando um resumo aqui, resumo do resumo, bem prático e rápido do que é o Teatropia. Né? Mesmo para eu não ficar aqui falando um monte com vocês e enchendo o saco também, né? Mas para poder colocar aqui para vocês mesmo mais condensado, para que mais para frente a gente consiga realmente fazer ele presencialmente, que a gente vai fazer, e aí lá você ter essa prática mesmo do que é o Teatropia, né? Como eu falei para vocês, a gente já falou aí no começo do apresentação, a gente falou emoção e sentimento, nós falamos depois de receptores, falamos de visão periférica, e agora a gente vai falar sobre imaginação, né? O quanto a imaginação é importante dentro desse processo do Teatropia e quanto a imaginação é importante também no nosso processo diário, do nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente, quando é criança, a gente usa mais a imaginação, né? A gente consegue ter esse processo maior da imaginação. A gente viaja mais na maionese, como a gente fala, né? Então a gente vai conversando, a criança ela inventa história, ela cria e vai surgindo outros aspectos e tudo mais, né? E às vezes a gente vai esquecendo desse processo da imaginação, né? O quanto é importante a gente imaginar, a gente criar através da imaginação. Porque geralmente quando a gente é criança, a gente imagina coisas que não existem e depois a gente vai moldando com as coisas que existem, né? Com a fantasia, com as ideias e tudo mais daquilo que a gente vai colocando. Mas quantos monstros as crianças já não criaram, né? Quantos amigos imaginários, quantos histórias, principalmente histórias, né? Quando eu pego para fazer com os alunos sobre história, contar história ou criar histórias, é muito importante, porque esse processo de imaginação, ele é muito importante para o desenvolvimento. É ele que vai dar amplitude, é ele que vai dar criatividade, é ele que vai dar possibilidades, é a imaginação que vai te tirar do casulo ali do seu dia a dia, desses processos, né? Geralmente na aula, para a gente trabalhar a imaginação, a gente começa trabalhando, pedindo para que o aluno fique sentado, né, numa posição confortável, que ele feche os olhos, relaxe, e ali eu coloco música para ele, né? E deixo aquela música tocar. E com aquela música ele vai criar uma história na sua cabeça. E você pode fazer isso na sua casa. Você vai num lugar confortável, um lugar que você fique tranquilo. Escolha uma música, coloque o fone, se for de fone melhor ainda, e ouça aquela música e comece a imaginar uma história, um momento. Ou você pode criar uma ilusão ali, uma imagem, que nem eu já disse, uma história. Porque tudo é através da imaginação. É quando a gente imagina que as coisas acontecem, né? Antes de existir o carro, alguém imaginou algo para se locomover. Né? Antes de existir o avião, alguém imaginou algo para que se pudesse voar, né? Então, tudo, basicamente, praticamente, vem da imaginação, né?
E a imaginação é muito importante dentro do processo do ator e da atriz, é muito importante no ensino das crianças e também é muito importante para nós adultos também, né? Porque chega um tempo da nossa... É tanta responsabilidade, é tanto trabalho que a gente tem que a gente esquece de imaginar, de criar as coisas. A gente esquece de colocar esse processo de como poderia ser, né? De como eu poderia estar criando, inventando algo. E quando a gente vai buscar mesmo essa imaginação, a gente também consegue dentro da gente uma libertação. Porque a gente desprende de algumas coisas que fazem o nosso pensamento no dia a dia ser racional e mais prático e mais de organizar. Não consegui falar. Você consegue organizar muito mais seus pensamentos do que se você não usar esse processo da imaginação, né? Então é muito importante isso. Como eu falei, tem esse exercício que você pode fazer com você mesmo, mas tem o exercício que você pode fazer com o seu filho, com o seu amigo, ou se você é professor, você pode fazer com alunos, se você é ator ou atriz, você pode fazer com um amigo seu, né? Independente disso, que é você colocar, você escolhe a música e você coloca a música para aquele amigo ouvir, ou aquele aluno, ou aquela pessoa, e pede para aquela pessoa criar uma história daquela música. E pede para a pessoa escrever. Mas só que antes você ouve aquela música e você escreve a sua história, aquilo que você imaginou. E depois você faz isso com a outra pessoa, ela vai colocar ali. Se for crianças muito pequenas que não escrevem ainda, você pede para elas contarem a história, né? Porque também é muito legal isso, né? Nisso de contar a história. Você vai ativando a imaginação dos outros alunos também dentro da sala, né? Você vai também despertando a vontade de manifestar aquilo que eles criaram. Porque muitas vezes dentro do processo de criação, a gente imagina as coisas, principalmente eu percebo isso com os alunos, dentro do teatro, dentro da teatropia, que às vezes eles criam algo legal, diferente, mas eles não falam e não se manifestam, ou não fazem com o corpo ali, com medo de se tornar ridículo, né? E isso é o que mais eu tenho visto hoje em dia, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês também. A gente estava fazendo um espetáculo, ensaiando um espetáculo, e um dos atores, a gente tinha criado um personagem, e esse personagem ele ia ser um leiteiro, e esse personagem ele tinha uma barriga bem grande, porque ele era mais velho e tal, né? E durante o processo de criação, esse ator imaginou essa personagem assim, um leiteiro com uma barriga grande e tal. E aí dentro das características, claro, da personalidade ali do personagem e tudo mais. E a gente começou a trabalhar esse leiteiro com essas características, porque ele tinha criado isso, né? E fizemos todos os ensaios, o processo estava todo tranquilo, ele tinha entendido o processo da barriga grande, né, que ele mesmo criou dentro da história desse leiteiro. Mas só o que aconteceu? Né? Ele fez todo esse trabalho da imaginação. Mas quando chegou no dia da apresentação, estavam lá para assisti-lo, né, para assistir o espetáculo que esse ator ia fazer, esse aluno ia fazer, e o personagem dele era o leiteiro. Estavam os amigos, os familiares, que foram lá para prestigiá-lo, né? E faltando pouquíssimo tempo para a gente começar o espetáculo, esse ator desaparece. E eu começo a procurá-lo, e eu encontro ele no banheiro, e ele disse que não faria o personagem com aquela barriga. E aquilo foi um ponto para a gente discutir e conversar, né? Quando eu digo discutir, de trazer o assunto e resolver ali, né? E saber o porquê e tudo mais, para a gente depois trazer para o Teatropia, porque todas essas coisas a gente vai trazendo, né? Para a gente trabalhar. E ele disse que não ia fazer porque ele achou que ele ia ficar ridículo diante dos amigos e das pessoas que ele conhecia ali, fazendo o personagem com aquela barriga enorme. Né? E aí nós conversamos e tudo, e ele não quis fazer com a barriga, né? Claro, ele fez sem a barriga,
mas depois a gente trouxe isso para o processo. Porque dentro do processo, essa característica que ele criou para esse personagem eram maravilhosas, né? Ele tinha o jeito de andar, ele tinha o jeito de olhar e tinha essa barriga. E essa barriga enorme trazia vários conceitos dentro daquilo que ele imaginou. Então ele teve um processo de imaginação muito legal para criar esse personagem. Mas só que na hora ele não usou de tudo aquilo que ele criou, né? E se boicotou, se auto-boicotou por achar que ele ia passar por um papel de ridículo ou por achar que aquela ideia não era tão legal. Sendo que a concepção, através da imaginação que ele fez dessa personagem, era perfeita. Né? Cabia super bem dentro do espetáculo e ainda trazia para ele várias condições para ele crescer dentro do espetáculo com aquele personagem. Né? E por fim ele não quis, né? E acabou fazendo sem a barriga. Então aí a gente começa a perceber a importância da imaginação e o quanto alunos, crianças ainda, bloqueiam a imaginação por medo de ser ridicularizado. Então, quando eu vou dar uma aula para eles, eu falo, olha, hoje a gente vai realmente imaginar, a gente vai viajar na maionese hoje, eles até dão risada. Né? Eu falo, hoje a gente vai imaginar o máximo que a gente puder, vai criar o máximo que a gente puder, não tem problema, a gente vai pensar em coisas diferentes, loucas, sem pé, sem cabeça, não importa. Agora é o processo de imaginação de vocês, né? E isso para os alunos é libertador, porque quando eles têm essa liberdade dessa criação, independente de seguir padrões ou não, que ele pode realmente colocar a imaginação dele ali, ele tem esse desprendimento. E um dos exercícios que eu fiz com eles, com os alunos, e faço com todos os alunos, e eu vou fazer com você, se você estiver na minha aula presencial, eu pego uma foto, um desenho do meu rosto em tamanho A4 e distribuo para cada aluno. E lá eles têm que pintar meu rosto. A primeira vez que eu fiz isso, eles pintaram o meu rosto no padrão. A cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo e tudo mais. Né? Ficou bonito? Ficou, mas era aquela imagem. E depois, eu pedi para ele, agora é o seguinte, agora eu não quero que vocês me pintem ou me coloquem só desse jeito. Agora eu quero que vocês me usem a imaginação ao extremo mesmo. Vocês vão pensar de verdade, vão ser verdadeiro com vocês no processo de imaginação de vocês. E vocês vão me pintar, vocês vão pintar esse desenho que tem do meu rosto aqui, do jeito que vocês me veem. A primeira vez que eu cheguei aqui, como vocês me viram, de verdade. E distribuir esses desenhos para eles. Aí depois até vou mostrar 2 desenhos aqui para vocês entenderem melhor esse processo. E aí foi a minha surpresa, uma surpresa feliz, porque realmente eles usaram a imaginação. Mas aí eu não podia me magoar, né? Porque o que eles iam fazer ali era a liberdade que eu tinha dado para eles. Então eles me desenharam a primeira vez todo num padrão, com cor de pele, olho, sobrancelha e tudo mais. Mas só que depois eles fizeram diferente. A hora que eu pedi para que eles usassem a imaginação ao extremo e que eles tinham a liberdade de colocar ali realmente o que eles imaginavam, eles começaram a me desenhar com chifres, com línguas de cobra, com espadas na cabeça, com batom, com brincos, com desenhos punks no rosto. Outros me pintaram como um elfo, outros me pintaram como um roqueiro, outros me pintaram como vários, assim, eles foram ao extremo. E isso foi muito legal, porque eles conseguiram ali essa liberdade de colocar a imaginação deles ali. E nem por isso que eles estavam colocando ali eu com chifres ou eu lindo, queria dizer alguma coisa para mim. Mas eu tinha que analisar ali o que queria dizer aquilo para eles, né? E isso não queria dizer se eles me desenhassem de chifres ou alguma coisa assim, não queriam dizer que eles estavam me vendo com maldade, era a primeira visão. Né? Então, depois, durante esse processo, essa visão vai se diluindo, né? E eles vão tendo. E mesmo que continuasse com essa visão, eu com chifres, não teria um problema. Mas o que eu quero dizer é que eles colocaram esse processo da imaginação de uma forma mais aberta, quando eu dei para eles essa liberdade de realmente eles expressarem o que eles queriam. Né? Então, esse processo da imaginação ele é muito importante dentro do processo de criação do Teatropia.
Porque a imaginação ela vai conseguir fazer você liberar aquilo que realmente está dentro de você, aquilo que realmente a gente tem guardado dentro da gente e que vem de forma alegórica, né, através da imaginação, que vem em forma dessas criações que às vezes parece que não tem padrão, ou que não tem uma sequência, ou que não tem um olhar específico e concentrado, né? Mas quando eu propus para eles que eles olhassem para mim fora de qualquer padrão, que eles olhassem para mim com a criatividade deles, eles trouxeram também ali muitas coisas deles para que eu pudesse analisar através desse processo da imaginação. Então, dentro de cada desenho que foi colocado ali, eu também consegui ver ali os aspectos do porquê que eles me viam daquele jeito, o que faziam com que eles me vissem daquele jeito, se era o ambiente, se era o local, se era meu modo de vestir ou não, e o porquê eles tinham esse julgamento. Então isso também serviu para a gente abrir rodas de discussões sobre o porquê daqueles desenhos e de ser daquele jeito, não para discriminar, mas sim para entender todos esses processos que estão dentro das pessoas e que elas às vezes a gente não manifesta nem mesmo através da imaginação, né? O quanto hoje nas escolas também é trabalhado muito pouco a imaginação, né? Porque geralmente a gente recebe tudo pronto, né? A gente recebe os livros, as histórias, os estudos, e com teatropia dentro das aulas, até para elaborar melhor essa imaginação, eu faço um trabalho inverso. Eu faço meio que de trás para frente esse trabalho. Eu coloco primeiro eles para fazerem os exercícios, as técnicas teatrais, e quando eles percebem isso no corpo, aí eu coloco para eles qual é a técnica, qual que é o autor, qual que é o trabalho que eles fizeram, para não criar esse condicionamento, né? Mas hoje em dia nós somos muito condicionados, então para trabalhar a nossa imaginação ela fica mais calcificada, né? Está mais fechada cada vez. Então a gente tem que estimular através de desenhos mesmo, mas propondo algo diferente. Não eu dar um desenho simplesmente para a criança colorir, não que isso não é importante, isso também vale muito. Mas você trazer sempre com um aspecto maior, um aspecto de uma imaginação, provocando uma imaginação maior, um aspecto criando um senso crítico maior, para que o cognitivo e a mente desse aluno, ele começa a ser mais apenas do que colorir dentro de um padrão ou criar uma história dentro de um padrão. Outro exercício legal também, que é muito legal fazer, que eu faço muito no Teatropia com os alunos para trabalhar a imaginação, é esse processo da história, mas dentro de uma sala de aula, eu começo contando uma história e do nada eu paro aquela história, de contar aquela história e peço para outro continuar. E ele tem que continuar aquela história com a imaginação dele. E de repente ele para e passa para outro, e o outro cria, o outro. E a gente começa a fazer um trabalho de imaginação coletiva ali, né? E isso é muito legal também, porque além da parte prática, que é ali de desenhar e escrever, a gente também trabalha a oratória, a forma de se contar, a forma de ouvir o outro, porque você vai ter que estar atento também para ouvir a imaginação do outro, a história que o outro está contando, porque de repente é você que vai ter que continuar essa história se ele te escolher para continuar essa história, né? Então você vai desenvolvendo uma linha de pensamento ali também, dentro dessa imaginação, para que não mude de repente também só de uma história para outra, mas tudo isso dentro do processo de libertação deles de criação. Porque a imaginação hoje é o que mais falta dentro dos processos. Nas aulas com criança, principalmente, elas estão vindo muito já condicionadas, né? E para você procurar essa imaginação mais real, mais livre e mais colocada assim mesmo, de verdade, pelas crianças, aí a gente tem que fazer esse trabalho mais provocativo para que essa imaginação se expanda cada vez mais e a gente possa realmente trabalhar mais esse processo, esse item da imaginação. Certo, gente? Agora, então, eu vou terminar aqui mais esse vídeo aqui com vocês. Então, a gente falou aqui sobre a imaginação. No próximo, a gente vai falar sobre a concentração, o foco, né, que vai ser o próximo vídeo. E eu espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, aguenta mais um pouco aí. Eu sei que a gente está falando bastante, mas só que o Teatropia, como eu já falei, ele é prática, ele é presencial. Mas felizmente a gente está tendo essa oportunidade de colocar também através da questão digital, né, que no começo para mim foi um pouco difícil, mas aqui eu estou colocando de uma forma bem resumida, bem diluída,
para que vocês tenham vontade de fazer isso na prática, que assim que a gente tiver podendo estar junto aí presencialmente, para que vocês sintam realmente o que é o Teatropia presencialmente, tá bom? Então aguardo vocês aí pro próximo vídeo, que a gente vai falar de foco e concentração. E é isso, gente. Abração, até o próximo então.